Irmãos e irmãs, Deus hoje pergunta ao seu povo, o povo, portanto, de Israel. Vejam, levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Foi à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno, quando o vaso que moldava um barro se avariava em suas mãos. Ele de novo a fazer com este material um outro vaso, disse, portanto, o oleiro, conforme melhor lhe parecesse os olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. O Senhor agora fala. O Senhor conduz, veja, o profeta Jeremias para a casa do oleiro e pegar essa imagem e aplicar a si mesmo. Ao que o Senhor diz: acaso não posso fazer convosco como este oleiro? Casa de Israel, diz o Senhor, como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. É o próprio Deus. Não é uma imagem que nós achamos bonita e interessante e aplicamos a Deus. Damos um outro nome a Deus. É o próprio Deus que pega essa imagem do modelador. Ele sendo já artesão, porque foi ele que nos criou. Foi ele que nos confeccionou. E os 2 capítulos do Gênesis, de justamente isso, ele nos tomou do barro, do subsolo, da argila e nos fez um boneco. Deus é artista. Vejam. Mas não nos deixou um boneco. Ele insuflou, ou seja, soprou nas nossas narinas o hálito da vida, chamado sopro da vida. E que sopro da vida é este? É apenas uma resiliência, é apenas um espírito de motivação, como os gregos chamavam dinamis. Não, é a nossa alma. Tudo aquilo que sois, mente, corpo e alma, que é lugar de Deus, que é morada de Deus, que é habitação de Deus, o único lugar em nós que Deus reservou para Ele. O inimigo de Deus e o nosso inimigo pode nos sugestionar, falando ao nosso cérebro, aos nossos pensamentos, pode tocar nos nossos sentimentos, emoções e afetos, ou seja, também no coração, vejam, mas jamais poderá tocar na nossa alma. E quando o homem bíblico, desde os hebreus no Antigo Testamento, fala de coração, a linguagem dele, por não conhecer a alma, fala de coração. Quando a gente escutar ou a gente ler no Antigo Testamento, sobretudo, a palavra coração, que tem mais de 1000 vezes em toda a Bíblia, está falando da alma. Está falando deste lugar que é o mais íntimo do nosso íntimo, é o mais secreto do nosso secreto. Quando a gente diz assim, o homem é um mistério, aonde está o mistério deste homem? Porque a neurociência já descobriu todas as faculdades que nós temos no nosso cérebro. A biologia, a fisiologia, a medicina já descobriu todo o funcionamento do nosso organismo. Aonde está? Aonde se localiza o mistério do homem, se não na alma, que é só conhecido por Deus. Deus revela o homem ao homem. Por isso que o homem é mais homem quando está perto de Deus. Atenção, homens. Não é? Os padres da igreja, nos primeiros séculos, até o 8º século, dizia: o homem só é homem quando reza. Homem que não reza não é homem. E por que dizia isso? Ou depois do século XIX, isso se inverteu. Ficou de cabeça para baixo. Porque os homens pensam que reza é coisa de mulher.
É ou não é? Não é? Igreja é coisa de mulher. Tem mais mulher na igreja do que homem. Comunidade é coisa de mulher. Coitado das missionárias, sofrem para encontrar um homem para botar um altar nas costas, um ambão. Elas botam na cacunda e vão embora, não é? Mas é porque a falta, essa mentalidade que foi passada, sobretudo aqui na América Latina, não é? Dentro do Ocidente, América Latina, que é um pouquinho de caba macho. Né? No Nordeste, no Agreste, no Sertão. Mas, vejam, quando se fala em humanidades, tem duas dimensões. Não está falando apenas do homem enquanto masculino, do gênero masculino, mas está falando de humus, o subsolo, a argila, que deu origem à palavra humanidade, que deu origem, por sua vez, a humano, que deu origem a homem. E na cristologia, eu dizia hoje no estudo do catecismo, não é, que é uma disciplina da teologia, Jesus, ele aceitou e gostava de dizer que era filho do homem. E quando ele dizia que era filho do homem, na verdade era filho da mulher. Ou seja, da humana. Da humana. Aquela que disse sim e gerou o homem, o Filho de Deus. É esse mesmo Deus que diz que, por conhecer a obra-prima que ele fez, muito mais do que o oleiro, veja, ele pode pegar os cacos, se assim nos encontrarmos na condição existencial, na história, na nossa vida. Pode pegar, como Paulo disse, o vaso trincado que tem o tesouro dentro dele. Nós somos vasos trincados que guardamos o tesouro, que é em Jesus Cristo. Ele é o tesouro escondido no campo, né? O homem vai e encontra. Mas depois que encontrar e pegar o tesouro, vai botar onde? Que é Jesus. Então as nossas vidas, veja, essa matéria aqui tem que estar sempre nas mãos de Deus. E é isso que Jesus faz. É bem isso que Jesus faz. Quando nós ficamos apaixonados por Ele, quando nós nos tornamos discípulos dEle, quando nós nos aproximamos dEle, Ele nos apresenta ao Pai. Ele nos revela o Pai. E o Pai, que é Deus, nos toma e o tempo todo nos refaz. E refaz, atenção, segundo o seu olhar. Não é assim, não é? Conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Segundo o olhar de Deus, Ele nos modela. Segundo o olhar de Deus, Ele nos moda. Segundo o olhar de Deus, Ele trabalha. E veja, olheiro que é olheiro, ele primeiro, não é, formata o vaso por dentro e depois dá o formato por fora. Vaso trabalhado primeiro por fora não fica com o formato certo depois que for trabalhar por dentro. Tem essa técnica, viu? E por isso que se faz novo, se restaura por dentro primeiro, não por fora. Porque essa carcaça nossa, não é, a matéria, vai para onde? Se decompõe embaixo de 7 palmos de terra. Não é? Se encontra, se desfaz e se faz naquilo que ela é. É apenas barro. Tu és pó e para o pó vai voltar. E a alma vai para onde? Segundo as suas obras aqui, vai para os céus, para o purgatório ou para o inferno. Não é? Inferno, condenação eterna. Céu, salvação eterna. Purgatório é certeza da salvação. É um lugar de transição, de purificação. Mas você não volta, você não regride. Você só progride. Então rezemos ao menos para ir para o purgatório. Né? É por causa disso, justamente isso, que a Igreja Católica reza não apenas pelos mortos, mas no dia de finados, como está lá o título na liturgia, qual é o título? Os fiéis defuntos. Não tem
os mortos lá, mas vamos rezar por todos os fiéis defuntos. Não é? Porque depois de morto não tem conversão. Depois de morto não tem restauração. Ou você se coloca dentro da sua liberdade como um vaso rachado, quebrado nas mãos de Deus, o verdadeiro olheiro, ou depois de morto, você não tem nem como mais clamar pelo Senhor. É julgada a alma, não o corpo, mas a alma é julgada imediatamente. Não é, eu ia dizer, automaticamente, pode cair nessa linguagem técnica, tudo automático, né? Mas imediatamente a alma é julgada. Depois do juízo final é que todos os corpos ressuscitarão. E aí vem definitivamente. Mas por enquanto há esse julgamento. Ô padre, mas que deu nó agora na minha cabeça. Se o senhor diz que a alma é julgada imediatamente, e por que o corpo depois? Veja, no céu tem quantos corpos? Católico, vamos para a catequese, né? Tem quantos corpos no céu? Apenas 2. A missionária aí, viu? E Nossa Senhora que foi assunta de corpo e alma. A igreja diz isso. E Jesus Cristo. Como primícia, primeiro de Jesus, depois ele concedeu a graça à sua mãe que levou, mas como primícia dos que morreram. Então, no juízo final, os corpos, eles serão julgados, mas eles irão para onde as almas estão. As suas almas estão. Vão se encontrar. Se está no inferno, automaticamente vai para o inferno. Se está no céu, vai para o céu. Entendeu? Se vai para o purgatório, então vai para o purgatório, porque há também, não é? O julgamento também para aqueles que estão ainda, mas vão direto para os céus. É assim que a igreja pensa, a igreja católica pensa. Não é? Não que vão ficar no seio de Abraão, as almas no seio de Abraão, não sei o que esse seio é. Se existe o seio de Abraão, em que seio Abraão está? tem que fazer essa pergunta, né? Se todos estão no seio de Abraão, e que seio de Abraão se encontra? Ah, não, Abraão já está em Deus. Sim, se já está em Deus, e se todos estão no seio de Abraão, então todos já estão em Deus. Veja que raciocínio que são criados, esses raciocínios, que não convence ninguém. Não é? É um raciocínio complexo que não justifica. Então, Jesus, quando desceu à mansão dos mortos, vejam, não existia santo antes de Jesus nos céus. E quando Jesus desceu à mansão dos mortos, ele resgatou todos que morreram. Então, Abraão também foi resgatado. Adão também foi resgatado. Eva foi resgatado. Então, aí eles fizeram-se santos. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Tudo foi feito por ele e por meio dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.